Oi pessoal, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um dia inteiro de produção. O vídeo tá bem longo, mas eu espero que vocês gostem e tentei mostrar o máximo que eu pude. Bom, a gente vai começar fazendo uma massa de chocolate de 4 quilos. Mostrei aí para vocês a forma, né? Que vai ser um bolo bem redondo de 4 quilos. Vai ser bem grandão, tá bom? Eu separei meus ovos, vão ser 7 ovos, tá? Aqui eu quebro um por um nessa tigelinha, para se caso ocorrer de ter algum ovo estragado, não acabar estragando os meus outros ovos e eu acabar perdendo. Então eu quebro um por um, tá? Gente, eu não peneiro ovo, não peneiro nada, por enquanto, tá? Vou deixar aí, vou só selecionar mesmo os ovos, ver se tá tudo certinho e vou colocar dentro da bacia da minha batedeira. Então, assim, é, por enquanto, não vou peneirar nada, tá bom? Mas depois, no final, vocês vão ver como que eu faço um truquezinho aí na minha massa de bolo, tá? Bom, terminei de quebrar todos os ovos, agora eu vou vir com o açúcar. Ó, mostrando aí pra vocês. Agora eu venho com açúcar, tá? Pode ser açúcar refinado ou açúcar cristal. Lembrando que o açúcar cristal, eu, Tamires, gosto de bater um pouco mais com o açúcar cristal, tá? Pra mim ter certeza que foi tudo bem triturado e dissolvido, tá? Então, gente, eu prefiro açúcar refinado, mas como às vezes a gente, né, tem aquela briga de preço, eu acabo comprando o açúcar cristal e tá tudo bem também, tá? Aí eu coloquei, ó, foram 7 ovos, eu coloquei 350 gramas de açúcar, tá? Aí eu venho com o meu batedor, já colocando aí na batedeira. Gente, essa batedeira é aquela de mão, sabe? É um pouquinho mais melhorzinha, melhorada, né? Vamos dizer. Mas pode ser a batedeira planetária também, tá? As duas que você fizer dá certo. Dá pra fazer na mão também. Mas eu prefiro fazer na batedeira que o bolo sai mais fofinho, tá? Do que se você bater na mão. Mas dá super certo também, tá? É tranquilo fazer sem neura. Bom, aí eu vou deixar batendo por 10 minutos os ovos com açúcar e depois eu venho pesando os meus secos e o líquido, tá? Aqui eu começo pesando o trigo, farinha de trigo. Também não vou peneirar, tá, gente? Então aqui eu venho pesando ela. Coloquei 350 gramas de farinha de trigo. Nesse caso eu coloco 25 gramas de fermento e 90 a 100 gramas de chocolate em pó, para o nosso bolo ficar bem escurinho, tá? Tem gente que gosta de colocar bicarbonato, tem gente que não gosta. Eu, vou falar pra você, o meu é de dia. Então, nesse dia eu quis colocar pra ficar mais pretinho, pra ficar bem, uma massa bem pretinha. Então, eu coloquei a pontinha de uma colher. Gente, no máximo 5 gramas, tá? Não pode colocar mais que isso de bicarbonato. Ali eu não lembro a quantidade certinha, mas eu coloquei a pontinha da colher mesmo, tá bom? Depois de pesado, eu misturo os meus secos e agora eu vou pesar os meus líquidos. Coloco 170 a 180 gramas de água e de 80 a 90 gramas de óleo, tá? Aqui, gente, pode ser leite também no lugar da água, não tem problema. Mas eu uso água e não altera sabor de nada, então eu uso a água, tá? Aqui eu vou untar a minha forma com óleo, mas eu prefiro utilizar o desmoldante, tá? Porque aí eu passo só no fundo, a hora que eu vou desenformar ele sai facilmente. Já com óleo eu não gosto muito, que aí não sai facilmente. Até passando a farinha de trigo, né? Como eu vou fazer, só que aí fica uma casquinha, sabe? Então você tem que prestar bem atenção, tem que sempre tirar essa casquinha para o cliente acabar não comendo, né? Então aí, mas como eu tava sem o desmoldante, não dava tempo de eu buscar, eu acabei untando com óleo e farinha mesmo, tá? E também dá super certo. Bom, depois de untado, vocês percebem que eu coloco a farinha, bato bem, né? Eu gosto de deixar o mínimo possível de farinha aí, tá, gente? Pra não ficar aquela casquinha grossa, tá? Então, depois de untada, já deu mais ou menos uns 10 minutos, tá? De que eu bati aí o açúcar com o ovo na batedeira. Então, agora eu vou misturar tudo isso.
Eu vou mostrar aqui pra vocês agora como fica branquinha a espuma. A gente tem que bater bem até ela ficar branquinha essa espuma, tá, gente? É isso que vai deixar o nosso bolo fofinho e sem gosto de ovo. É muito importante esse processo, tá? E que também dissolva todo o açúcar. Não esqueçam desse detalhe. Aqui, gente, eu vou colocar metade do líquido, mistura um pouquinho com o fouet. O fouet tem que ser um fouet bem firme para aguentar a massa, porque a massa é pesada. Então, preste bem atenção na hora de comprar o seu fouet, né? E aí, eu coloco metade também dos secos, tá? Aqui, gente, eu tenho que misturar bem tranquilamente, bem com a mão bem leve. Porque tudo isso que a gente, todo esse processo que ele ficou 10 minutos batendo na batedeira, se a gente for misturar rápido de qualquer jeito, ele vai perder toda essa espuminha, esse ar que ele ganhou batendo ali. Então, na hora que a gente for assar, pode ser que o nosso bolo murche, pode ser que o nosso bolo fique embatumado, aquele bolo pesado, e não fica legal, sabe? Um bolo não fique fofo. Então, por isso que a gente tem que ter muita paciência nessa parte, tá? Bom, aí eu coloquei o restante do líquido e dos secos, né? E vou misturar novamente bem devagar, tá? Vou deixar acelerado aqui pra vocês, pra a gente não perder tempo, tá? Mas sempre manter, lembre-se de sempre manter bem devagar o fouet de baixo pra cima, até misturar todos os líquidos e os secos e ficar bem homogêneo. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu tinha falado lá no começo. É de que a gente não peneira ovo, a gente não peneira a farinha de trigo, a gente peneira depois da massa pronta. Já finalizada, aí a gente peneira a nossa massa toda. Por quê? Se ficou algum resquício de ovo, que não dissolveu na hora de bater, alguma casquinha de ovo que a gente não viu, porque às vezes na produção, gente, muita correria, acaba escapando, né? Algo assim. Então, se ficar alguma bolotinha de trigo, que não, às vezes, né, a gente compra um lote, infelizmente a gente não sabe como que tá, e às vezes tá toda empedrada, e aí vem aquele lote ruim, e aí a gente começa a desesperar o que a gente vai fazer, né? Então, ao invés de peneirar coisinha por coisinha, a gente peneira o final da massa. Vocês acreditam? Isso não é maravilhoso? Gente, eu não sabia dessa dica. Eu estudando e vendo vídeos, eu acabei vendo isso, né? E sim, melhorou muito as minhas massas. Até porque uma vez, vou contar pra vocês aqui rapidinho, uma vez eu assei a massa, tava com a farinha empedrada, sabe? E pra mim não perder o ar e a fofura do bolo, é, eu mexi, mas não mexi muito, sabe? Então aí eu coloquei pra assar e na hora que eu fui cortar o bolo pra mim rechear, tinha um monte de pedacinhos de trigo, gente, sem dissolver, sabe? E aquilo me deixou assim, sabe? Meu Deus, como que eu faço, né? Agora eu vou ter que começar a peneirar tudo. E aí, quando eu vi essa dica maravilhosa, que eu podia peneirar a massa toda depois de pronta, que não acontecia nada, porque a gente tem receio de que a massa, né, vai estragar, vai embatumar, depois a gente fazer isso. E não tem problema você mexer tanto na massa assim. Você peneira, né? E maravilhoso essa dica, espero que ajude vocês. Quem já conhece, me conta aqui nos comentários. E quem não conhece, testa aí e depois vocês venham aqui me contar, tá bom? Depois de peneirado a minha massa, graças a Deus nessa daí não ficou nada, nenhum resquício, tinha batido bem. Então, eu peneirei ela e eu dou mais uma mexida pra dar uma homogeneizada, porque às vezes fica um pouquinho de líquido no fundo, né? Então, eu mexo bem e aí eu vou mostrar pra vocês como que ela fica. A massa continuou com o ar bem fofinha. E vocês percebem que essa massa é líquida, porque a gente fez com óleo, água e óleo, né? Tem gente que gosta de fazer com margarina. Eu prefiro o óleo porque aí, como eu falei pra vocês,
ela fica mais molhadinha a nossa massa, tá? Aqui, ó, eu mostrei pra vocês que eu untei, tudo bonitinho, untei só o fundo, não unta as laterais, tá? Pro nosso bolo, assim que ele estiver no ponto, ele ficar retinho, porque quando você unta as laterais, o nosso bolo cresce, vira aquela barriguinha em cima, e aí ele se solta na lateral, é onde forma a barriga, e não volta, a ficar retinho, tá? Então, a gente unta só o fundo. Depois de eu colocar a massa na forma, gente, eu vou manter ela ali, vou reservar, porque eu vou bater mais uma massa. Então, eu nem liguei meu forno, tá? Eu vou reservar essa ali no cantinho, não tem problema ela ficar parada por alguns minutinhos. O problema é ela ficar parada por muito tempo, tá? E não pode. Mas, como eu só vou bater mais uma massa e já vou colocar pra assar, pra aproveitar meu forno, então, não tem problema, tá? Bom, agora eu vou reservá-la ali e vou bater aí, vou deixar acelerado pra gente ganhar tempo. Bom, gente, aí está as minhas massas já prontas. Eu não consegui filmar pra vocês colocando no forno, porque chegou gente em casa, então eu acabei fazendo no automático ali rapidinho. E aí eu consegui filmar só depois de assado, tá? O meu bolo redondo de 4 quilos e esse bolo de 3 quilos de chocolate também, tá? Coloquei no meu forno a 180 graus, pré-aqueci ele. Assim que eu comecei a bater a segunda massa, já liguei. E aí, a hora que eu coloquei, por eles serem bolos grandes, eu coloquei a 200 graus, tá? É, mas você tem que ver certinho a potência do seu forno, como que ele funciona. Gente, aqui já tava de tarde, eu consegui voltar a filmar pra vocês só à tarde, porque aí eu fiquei enrolada. Foi gente em casa, então eu consegui fazer esse recheio só de tarde, eu tava com pressa, porque ele tinha que gelar ainda. Esse recheio é o trufado de chocolate blend. Gente, sim, esse recheio ele é maravilhoso, tá? Eu sou suspeita, mas eu amo esse recheio demais. Ele é, gente, feito com chocolate nobre, né? Quem não gosta? Então, aí eu vou fazer esse recheio para o bolo redondo de 4 quilos. Então, como eu vou usar só numa camada, eu vou utilizar, né, 600 gramas de chocolate blend. Eu vou picar ele pequenininho porque facilita na hora do derretimento, tá? Mas você pode cortar da maneira que você acha. Se você quiser cortar mais grosseiro, pode cortar também. Só que aí você tem que tomar muito cuidado na hora de derreter lá no micro-ondas, tá bom? A gente coloca de 30 em 30 segundos, pra não ter perigo de queimar. Porque se você queimar esse chocolate, você perdeu ele todo. E como ele não é barato, gente, então vamos tomar o máximo de cuidado possível, né? Principalmente agora que a gente tá em fevereiro, tudo começa a subir, porque nesse ano a Páscoa vai ser em março, então tá tudo assim, principalmente o chocolate caríssimo, né? Então aí eu vou picando todos os meus bloquinhos de chocolate, deixo bem picadinho, pequenininho, e depois vou colocar para derreter no micro-ondas. Bom, aí, gente, ó, eu já tinha derretido, já tinha colocado no micro-ondas, porém vocês percebam que tem pedacinhos de chocolate ainda. Eu já tinha colocado para derreter 2 vezes por 30 segundos no micro-ondas, mas o meu chocolate já estava bem quente. E ainda tinha esses pedacinhos. Só que se eu colocasse mais uma vez, eu tinha perigo ainda de queimar o meu chocolate. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mexer sem parar o meu chocolate.
Porque aí o calor do chocolate que já tinha derretido, que estava bem quente, iria derreter esses pedacinhos que ainda não tinha dissolvido. Então, vocês percebem, ó, eu mostrei uns pedaços e agora eu já mexo, o chocolate não tem mais nenhum, porque só com o calor do chocolate que já tinha derretido, os outros dissolveram junto. Olha que legal, gente. Então, por isso que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado quando vai derreter chocolate no micro-ondas, tá? Olha que lindo. Muito lindo, né? Eu amo fazer recheio de chocolate nobre, gente. Além de ser gostoso, ele é lindo. Bom, agora eu vou colocar o creme de leite, tá? Pra fazer tipo uma ganache. Eu gosto de utilizar o Italac ou o Piracanjuba, tá? Mas você tem que analisar aí certinho valores de mercado, uma marca que você goste também. Para o trufado mesmo, eu gosto de utilizar esses que são mais firmes. Tem creme de leite que é mais líquido, mas o importante de você sempre ver é ter 17% de gordura, o mínimo, tá? 17% de gordura no nosso creme de leite. Ele é muito importante ter essa porcentagem, tá? Aí, como eu falei pra vocês, eu tinha 600 gramas de chocolate nobre, então eu vou colocar 280 gramas de creme de leite para não ficar muito mole, tá? A gente não pode deixar esse ganache muito mole, porque ele vai ser recheio de bolo, ele não vai ser cobertura. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, você tem que fazer o seu teste aí também, dependendo do creme de leite que você tá utilizando. Porque, como eu falei, esses cremes de leite que eu tô usando, ele é mais firme. Se você utilizar um que é mais líquido, ele vai ter que ser menos ainda, tá? Não vai poder utilizar 287, como tava lá na balança. Então, você tem que fazer seu teste aí, tá bom? Ó, vocês percebem como fica brilhoso o nosso ganache? Ele é muito lindo, gente. Eu amo fazer esse recheio. Eu misturei bem e agora eu vou reservar lá, colocar na geladeira pra ele dar uma. Não endurecida porque não vai dar tempo, mas ele vai pegar uma consistência na geladeira, tá? Enquanto eu bato o meu chantilly, porque aí eu vou acrescentar um pouquinho de chantilly nessa misturinha, pra quando a gente for rechear, ele vai ficar firme, vai ajudar na firmeza do nosso bolo, mas também ele vai deixar um pouco mais cremoso. Porque se a gente só gelar esse ganache, ele vai ficar duro. E não é isso que a gente quer. A gente quer um trufado cremoso. Então, vamos reservar lá na geladeira esse daí. E, gente, antes de eu bater, eu precisei colocar um brigadeiro pra fazer, pra ir adiantando meu processo pra poder esfriar também. Então, aí eu vou colocar 2 caixinhas de creme de leite na panela mexedora. Quem tem panela mexedora que salva a vida da confeiteira, comenta aí também. Porque, gente, essa panela, assim, é a melhor funcionária que a gente pode ter, né? Gente, é muito boa mesmo. E então a gente coloca ela ali pra trabalhar, ela faz, a gente, né, só, a única coisa que a gente tem que fazer é ficar de olho pra chegar no ponto correto. Então, assim, é perfeita, né? Coloquei 2 caixinhas de leite condensado e 2 de creme de leite e vou colocar pra cozinhar na minha panela mexedora, tá? Esse fogão, ele tem uma boca grande, bem grandona. Então, eu coloco a minha panela, por ela ser grande, eu coloco nela, tá? Mas não tem problema, pode usar na panela mexedora, você pode usar na boca que tiver maior do seu fogão, tá? Essa boca, gente, ela otimiza muito o tempo da panela no fogão. Por ela ser grande, ela pega fogo em toda a panela ali, então ela vai muito mais rápido. Mas você pode utilizar aí o que tiver maior no seu fogão, tá? Não tem problema. Então aí eu liguei, deixei já ali mexendo até chegar no ponto que eu quero, que é ponto de recheio, tá? A gente tem que ficar de olho pra não passar do ponto. E nesse dia, gente, como eu tava corrida, como eu falei pra vocês, eu deixei passar do ponto. Esse ponto aí é quase chegando já no ponto de docinho, que ele fica bem firme, né? E isso daí eu acabei deixando passar, eu não queria deixar assim. Eu queria deixar um pouquinho mais molinho, porque aí ele é recheio de bolo, né? Então ele tem que ficar cremoso, ele não pode ficar aquele recheio duro. Mas tudo a gente se dá um jeito.
nada é perdido. Então, na hora que eu for, como eu vou mostrar agora, eu coloquei aí no meu potinho, eu vou colocar creme de leite pra dar uma amolecida. Simples assim. A gente sempre dá um jeito pras coisas, né? Então, eu vou colocar até eu ver o ponto que eu gosto, né? Então, eu vou mexendo até ele amolecer e ver até o ponto que eu gosto. Esse recheio, ele é de camafeu de nozes. Então, eu fiz o brigadeiro branco e eu vou acrescentar nozes. Então, ele já vai ficar mais firme ainda por conta das nozes, porque é bastante nozes que eu coloco. E aí, eu vou precisar colocar mais um pouquinho. Aí, nesse ponto, ele já tá bom pra mim misturar as nozes. Então, eu coloco as minhas nozes. Então, gente, normalmente a gente compra as nozes, elas vêm, né, em pedaços. Algumas vêm quebradiças, as outras vêm inteiras. Então, eu gosto de picar bem as minhas nozes, tá? Não, como eu corto na faca, não tem como ela ficar miudinha, né? Então, eu corto uns pedaços aí legais, que não fiquem tão grandes e também nem pequenas demais para não acabar não sentindo ela. E vocês percebem que eu coloco bastante, porque é um recheio de nozes, então eu tenho que colocar bastante nozes para sobressair aí, tá? Esse sabor. Eu não gosto de cozinhar as nozes juntos no recheio, tá, gente? Eu não acho que fica um sabor legal. Eu gosto de colocar depois, até para ficar esse crocante no recheio, tá? Vocês vão perceber aí, ó, que eu misturo, eu coloquei todas as nozes que eu tinha que colocar. E aí eu misturo e eu percebo que ela tá ficando muito pesadona, um recheio muito pesado. E tem que esfriar ainda. Então, na hora de esfriar, o recheio fica mais duro. Então, é bom eu acrescentar mais um pouco de creme de leite, tá? E eu vou fazer isso. Vou colocar mais creme de leite, porque na hora que esfriar, eu sei que o meu recheio vai estar cremoso. Não vai estar aquele recheio duro, que assim, a gente não gosta, né, de comer um recheio duro, sem sabor. Então, a gente tem que caprichar pra sair tudo bonitinho, né? Aí, ó, eu coloquei bem pouquinho, porque ele já tava num ponto cremoso, mas eu vi que por conta de eu acrescentar as nozes, não ia ficar no ponto que eu gosto. E também, se caso esfriasse e eu vi que não ficou no ponto, dá pra acrescentar depois de frio também. Só que é um pouquinho pior, porque aí ele vai estar mais firme. Então, é mais difícil de misturar, tá? Bom, agora eu vou reservar esse recheio depois de bem misturado. Vou esperar esfriar, tá? A gente não pode montar bolo com recheio quente, nem o bolo quente. A gente tem que esperar tá tudo frio, temperatura ambiente, pra gente poder montar, tá bom? Vou reservar, não vou colocar na geladeira, vou reservar ali na minha bancada mesmo, tá? Pra esfriar em temperatura ambiente, pra depois eu utilizar no bolo. Bom, gente, aqui já é outro recheio. Eu tava tão na correria que eu fui fazendo um atrás do outro. A panela tava super quente ainda. Aqui, ó, eu vou colocar leite condensado, creme de leite, leite em pó. É um brigadeiro de leite ninho, tá? Então, a gente vai... Esse é pra docinhos. Então, a gente vai ter que deixar naquele ponto que eu deixei esse último agora, que é bem firme. Então, a gente vai deixar cozinhar bastante. Aqui eu vou colocar leite condensado, vai depender muito do tamanho do seu docinho, né? Mas os meus docinhos são de 20 gramas cada. Aqui, como é só um docinho de leite ninho, não tem Nutella nem nada, ele vai ter que pesar o peso final 20 gramas. Então, eu vou colocar 3 leite condensado, 3 cremes de leite, e é sempre 2 colheres para um leite condensado. Então, vão dar 6 colheres de leite em pó, tá? Vai sobrar massa de leite ninho, mas como eu preciso que meus docinhos rendam bastante e no peso ideal, eu vou colocar essa quantidade, tá bom? bensound.com.
gente, lembra do nosso chantilly que a gente tinha que bater pra colocar no nosso recheio trufado de chocolate? Eu coloquei ele no congelador pra ele ficar bem geladinho. Coloquei 200 gramas de chantilly, que também dá 200 ml, tá? Se caso você não tiver balança, pode colocar 200 ml aí no copo medidor, né? E aí você coloca pra bater até dar o ponto de buraco, tá? Bem firme. Vou mostrar aí pra vocês o nosso recheio trufado, como que ele não ficou muito na geladeira, mas ele já começou a formar, tá? Então aí eu coloco ele, a balança embaixo dele pra mim pesar certinho o chantilly também, porque eu não quero mousse, tá? Eu quero só um recheio trufado mais cremoso. Não quero aquele trufado duro. Então, não vou colocar muito chantilly pra virar mousse, tá? Mostrei aí pra vocês a textura que ele ficou um pouco mais firme, né? Então, aqui eu começo a colocar o meu chantilly. Eu peso, gente, uma quantidade pra mim ter uma noção mais ou menos de quanto eu vou precisar utilizar, tá? E aí, assim, conforme fazer nos próximos recheios parecidos de pesagem, né? Então, aí eu vou misturar bem levemente também, tá? Pra gente não perder esse chantilly e ele acabar amolecendo demais. A gente precisa que ele fique bem durinho, tá? Pra ele, na hora que ele for na geladeira, ele ficar mais firme. Eu vou misturando aí, ó, como que ele já vai mudando a textura dele. Vocês percebem? Que ele vai ficando mais cremoso e mais leve, né? Esse recheio, gente, eu amo trufado branco e trufado preto. É muito gostoso, muito saboroso e a textura é maravilhosa também. Bom, aqui agora eu tinha pesado 200 gramas, né? Eu utilizei 100 e sobrou 100 gramas de chantilly. Aqui eu vou pesar agora o meu recheio mousse de ninho, que eu fiz um brigadeiro de ninho um dia anterior, não consegui mostrar pra vocês, mas eu fiz esse recheio de leite ninho brigadeiro, né? Na consistência de recheio também, tá? Como ele vai chantilly, ele fica um pouquinho mais firme. Eu gosto, porque aí ele mantém a estruturação do bolo, né? Então, eu vou bater agora esse brigadeiro com o chantilly para ele ficar bem cremoso. E olhem como fica a textura dele depois de batido com o chantilly. Não fica lindo? Gente, fica muito maravilhoso esse recheio também, tá? Ele fica bem firme, e fica uma textura cremosa ao mesmo tempo por conta do chantilly. Gente, eu reservei esse recheio e agora eu vou montar. Aí já é de noite, já tinha buscado meu bebê na minha mãe, tudo. E como eu tinha que esperar esfriar tudo, massa, recheio, então eu acabei filmando só à noite e montando o bolo também, né? Aí eu já tinha colocado o trufado branco, porque esse bolo é aquele bolo grandão, né? Que a gente fez lá no começo. Então eu já tinha colocado o recheio porque acabou cortando. Eu achei que tava filmando, mas não tava. Então eu acabei colocando o meu recheio de trufado de chocolate por cima, para ele ser mais leve, e o brigadeiro de nozes embaixo, tá? Cortei minhas massas tudo bonitinho. Coloquei aí, umedeci muito bem, vocês percebem como eu umedeço a massa, tá? E aí já fecho e vou pra geladeira pra decorar só no outro dia, tá bom? Depois, gente, desse, eu montei mais um, que é aquele retangular, que é de ninho com Nutella, tá? Esse daí, ele ficou uma massa bem firminha, ficou muito bom esse bolo, gente. O recheio ficou firme, a massa também. Então, tava assim, um bolo perfeito pra confeiteira, né? Eu gosto de fazer essa contenção de brigadeiro quando é mousse, tá? Então, pra mim ter uma segurança maior, eu faço essa contenção de brigadeiro na lateral. Eu mostrei pra vocês aí na geladeira, depois de um tempo, né, como que ele fica. Ele já tava firme, e ele ficou mais ainda depois que ele foi pra geladeira. Então, imagina no bolo como que ele ia ficar, né? Porque ele ia passar a noite inteira na geladeira, né? E aí, no bolo, ele ia ficar
maravilhoso, porque aí dá aquela textura maravilhosa. Bom, eu espalho bem o meu mousse e depois venho com Nutella. Depende muito do tamanho do bolo, mas eu gosto de colocar 100 gramas a cada quilo de bolo, tá? Uma quantidade que eu achei legal, razoável, que dá para o cliente sentir a Nutella e também compensa pra gente que tá vendendo, né? Porque a Nutella não tá muito baratinha não, né, gente? Então, a gente tem que fazer um jeito que dá compensa pro cliente e compensa pra gente. Então, eu fui colocando a camada aí, coloquei a camada de Nutella, depois vim com a camada de massa, umedeci muito bem, fiz a contenção novamente e vou fazer o mesmo processo que vocês acabaram de ver, tá? Os meus bolos têm 2 camadas de recheio e 3 de massa, tá? Essa foi a melhor maneira que eu encontrei aqui de fazer, que dá certo com os meus clientes, mas você tem que ver com os seus. Gente, depois de montado o meu bolo, eu levo pra geladeira também e passo a noite inteira. Vou decorar só no próximo dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um dia muito corrido, bem cansativo, mas deu tudo certo. Consegui gravar uma boa parte para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos assim. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!